who only have one wing. Ei, Maritza. All angels searching for each other. Boa noite, gente. Angels who cannot reach the sky. 'Cause we need each other to fly. Boa noite, gente. Bem-vindos. Do you know there are angels in our midst? Boa noite. Can you hear them? Can you feel Ei, Maritza, them? linda. They're all around Ei, you, darling, tudo bom, with you querida? every day. Do you noite, see gente. them or do you look the other way? It's that man that I forgot to Adriana. kiss as I hurried out the door. Ei, Ana, você tá aqui That hoje? stranger that said hello, Bem-vinda. that I ignored. They are Ei, angels. Marinês. They are Oh, saudade. angels. We are angels. We are all angels. One wing. All Ei, gente, boa noite. Manel tá chegando. Ei, Manel. Pois é. Engraçado te ver daqui. Boa noite, todo mundo. Deixa eu tirar aqui o filtro. Ai, sempre coloco um filtro aqui. Vocês estão ouvindo a gente bem, gente? Tá vendo e ouvindo bem? Dá um ok aí pra gente, se tá tudo jóia. Tá ouvindo também bem aqui? Eu tô te ouvindo muito baixo, Manel. E agora, tá ouvindo? Tá muito baixo. Tenta sem o... Boa noite, gente. Hoje, vamos ver. E aí, Manel? E agora, melhorou o som? Não, ainda... Olha o som do seu celular. Vê se ele não tá baixo também. Tá muito baixo. Manel, vê se ele não tá ligado no Bluetooth também. Parece que ele melhorou. Ei, Luísa. Vamos ver se o do Manel melhora enquanto ele está arrumando ali. Qualquer coisa você sai, vê se o Bluetooth está ligado, porque às vezes está conectado com algum... E agora, como é Vamos que ver. está? Ah, melhorou bem? Agora melhorou? Melhorou. Tá bem Tá agora? legal. Para Então mim tá tá. bom. Para você está bem, gente? Dá um ok aí com relação ao som do Manel. Gente, hoje para mim é um dia muito especial, porque hoje até acordei Manel me dando os parabéns, né? E eu acho que os parabéns é para nós, porque hoje está fazendo um ano da inauguração da Mourada, né? É um espaço muito querido para mim e que eu falei que eu queria agradecer ao Manel também, porque ele falou que não, que era só eu, mas não, eu acho que todo mundo que está junto tem uma parte nisso, né? Te dá um impulso, te dá uma vontade, te dá uma força, te apoia. E tudo isso é importante, né? Quantas vezes eu vi uma pessoa que marcou uma constelação e não foi, outras pessoas fizeram, mas aquela pessoa foi importante para que aquilo acontecesse, aquele impulso inicial. Então, eu queria hoje, agora, agradecer todo mundo que participou direto e indiretamente, todos os meus clientes, todos os meus parceiros, agradecer aqui o Manel, todo mundo que ajudou lá na obra, desde o pintor, da faxineira, enfim, da Ângela Lobato, que sem ela eu não daria conta de fazer o que eu fiz, do Imensa Vida antes, enfim, Bert Hellinger, vai todo mundo, meus pais, porque a casa foi meu pai e minha mãe que construíram, né? Então, assim, hoje é um dia muito feliz para mim nesse sentido. Então, tem um ano, né? Já passou um ano. Então, é um dia bem bacana. E queria falar também que a gente, antes de começar, né, que enquanto o pessoal está entrando, terça-feira que vem a gente vai fazer um ritual da equinócio,
da passagem do inverno para a primavera, a chegada da primavera. Vai ser gratuito, vai ser super legal, mas a gente vai fazer pelo Zoom e transmitir no YouTube. Então, vai ter que, tem que receber um link lá e vai ter algumas coisinhas que a gente vai ter que fazer em casa. E vai ser bem legal, vai ser eu e a Inês. A Inês que já fez comigo o trabalho aqui live com xamanismo, com os cristais, né? Então, tá todo mundo convidado, é gratuito. Vai lá no minha bio, que tem jeito de fazer por lá. E depois eu vou mandar também o pessoal do WhatsApp, tá? Vai ser bem bacana, é terça-feira que vem. Enfim, é isso. Agora eu vou parar de falar e me apresentar, né? Que eu sou, com quem não me conhece, eu sou consteladora, trabalho com constelação familiar, sou professora de constelação. Adoro o que eu faço. Eu queria agradecer a todos vocês, né? Que estão comigo sempre, e nas constelações e nos cursos, porque eu não estaria fazendo o que eu amo se vocês não estivessem comigo. Então, super obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. E eu queria passar a bola para o Manuel, né? Manuel, meu marido. E muita gente até talvez não saiba, né? A gente está aqui, a gente está na mesma casa, mas a gente resolveu, acho que assim ia ficar melhor com uma live, né? E eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou tirar os comentários, tá? Quem tiver alguma pergunta para o Manel, tem uma interrogaçãozinha aqui, ó, é só fazer por aqui, mas mais no final eu abro de novo, é só para vocês verem ele, tá? Para não ficar um tanto de escritinho na frente. E quem estiver gostando, gente, tem aqui um coraçãozinho, aperta o coraçãozinho, que aí o Instagram tá vendo que vocês estão gostando e chama mais um tanto de gente, chama outras pessoas também, que eu acho que é um assunto muito interessante, né? Vou deixar o Manel se apresentar. E vou passar a bola para ele agora. Chega de falação, né, Manel? Então, vamos lá. Se apresenta, então, para a gente. Bom, meu nome é Manuel, eu trabalho com medicina. Entendo que medicina é um sentido assim, muito amplo. Medicina não é só especificamente o médico, mas também é o médico, não é? E medicina se propõe, ou uma das propostas da medicina, se propõe a tentar ajudar a pessoa, ajudar o terapeuta, que o terapeuta às vezes se coloca numa posição em que ele nunca tem sintoma, ele nunca tem doença, ele nunca tem nenhuma situação a resolver. E quando a gente está do outro lado da mesa, a gente verifica que nós somos todos iguais, que nós temos as mesmas questões, que nós temos as mesmas, nem sempre, mas questões parecidas. E a medicina, no sentido mais amplo, não estritamente o médico, a medicina, no sentido mais amplo, é uma possibilidade, é uma tentativa de ajudar a pessoa a enxergar algumas situações que são particulares de cada um. Nós não temos assim como falar assim, como que você trata a hipertensão arterial na visão sistêmica. A primeira pergunta, hipertensão arterial de quem? De quem? Quem é que tem a hipertensão arterial? E aí tentar entender qual é o contexto dessa pessoa dentro da família, né? Então é dessa forma que a gente tenta trabalhar e é dessa forma que a gente busca estimular na pessoa uma maneira dela se conhecer, dela se entender. Manel, mas eu queria que você falasse, desse uma introduçãozinha, que eu acho interessante, porque para mim, assim, nessa trajetória toda da gente, tudo, como terapeuta e de vida mesmo, né? A gente tem uma trajetória de vida e essa trajetória faz parte até da gente como terapeuta, como constelador, né? Não foi o curso de constelação que me fez ser a consteladora que eu sou hoje,
nem o seu curso de constelação que te fez ser o constelador, mas a nossa história de vida. Mas eu queria que você falasse da sua história dentro da medicina mesmo, assim, no sentido assim, das suas especializações, e o que foi te abrindo até você chegar com esse olhar sistêmico, o que foi te levando até você chegar nisso que você acabou de falar, né? Me fala um pouquinho dessa trajetória, que eu acho que muitas pessoas não conhecem, é uma trajetória muito rica, né? E eu acho que era legal você falar, assim, fala rapidamente para depois você entrar na sistêmica mesmo. Você já até deu a introdução, né? Na verdade, eu não saberia dizer como que eu cheguei nas constelações familiares. Sei de algumas coisas palpáveis, né? Algumas coisas palpáveis. Eu lembro Não, mas eu muito quero bem saber um quando... pouquinho antes. Fala um pouquinho antes. Você saiu da faculdade, foi fazer o quê? Trabalhou com o quê? E, enfim, vai falando um pouquinho rapidinho, assim, do que você já fez. Até você chegar só na clínica que você trabalha hoje, né? Hoje a minha vida é um pouco encaminhada pelos estímulos internos que eu vou dando vazão. Eu não sei dizer para você e para todos que estão nos ouvindo e que irão nos ouvir, tem muitas pessoas que disseram que vão ver a gravação depois. Eu não tenho assim uma trajetória definida. Para ser bem sincero, eu fui dando vazão àquilo que vinha acontecendo dentro de mim, lógico, com a permissão dos meus pais, com o apoio dos meus pais, com a orientação do Dr. Vitor Cardillo, de Poços de Caldas, uma grande pessoa na minha vida, depois dos meus pais. E quando eu me vi, eu estava dentro da faculdade de medicina. E dentro da faculdade de medicina, eu fui caminhando dentro da escola e um belo dia, olha, você está formado. Eu falei, formado como? Não sei nada. E eu nasci no tempo que a gente conseguia ficar nos hospitais, conseguia ficar... A gente tinha um acesso muito direto com o paciente. Eu não sei como é que está hoje, mas hoje eu vejo que tem muitas faculdades e não sei como é que está esse tipo de acesso, mas eu tive esse tipo de acesso. E comecei a minha vida na cirurgia geral, na clínica geral. Eu sempre morei no interior e no interior você atende o que chega e você tem que dar um jeito de resolver. Porque nesse começo da minha vida médica, nós não tínhamos SAMU, nós não tínhamos UTI móvel nesses furgões, nós não tínhamos nada disso. E eu morei 5 anos, 6 anos em Vassouras, no interior do Rio. Primeiro eu morei 1 ano numa cidade do Paraná, Palotina, que era quase que a mesma coisa que Vassouras, no interior do Rio. Vassouras ficava 2 horas e pouco do Rio de Janeiro. E não tinha frequência de transferir ninguém, não. Você precisava resolver a situação. O que o paciente traz, você precisava dar uma solução. E foi nesse período que eu comecei a observar que a medicina especificamente não era também, mas não era só dor de cabeça igual ao analgésico. Tá com um local inflamado, não basta só uma drenagem. Uma drenagem resolve bastante, um analgésico para dor de cabeça resolve bastante. Mas eu comecei a ver que a dor de cabeça tinha várias origens, tinha várias causas. E aí eu fui caminhando dentro da cirurgia geral. Depois eu sempre tive um grande interesse por ginecologia e obstetrícia, exerci essa especialidade muitos anos.
Mas esses degraus, às vezes a gente fala assim, constelação que resolveu a minha vida. Só que você esquece o que você já foi. Só que a gente esquece aquilo que a gente já viveu. Verdade. Constelação é maravilhosa? Pode ser maravilhosa, pode chamar a constelação de maravilhoso ou de maravilhosa, mas precisamos lembrar aquilo que nós já vivemos antes, que são degraus até a gente chegar a esse momento. E necessariamente não precisa passar pela constelação. Eu passei, você, Maria Raquel, passou, tantas pessoas que estão nos assistindo aqui passaram pela constelação, mas quando a constelação nos ajuda a dar esse... Nos ajuda, mas nem sempre ela nos mostra onde que está a dor de cabeça, a enxaqueca, a cefaleia. E eu fui observando, e depois eu volto nesse assunto, eu fui observando, principalmente com as mulheres. As mulheres foram as minhas grandes mestras. As mulheres, eu faço uma reverência constante a todas as mulheres, as pessoas que passaram na minha vida, e principalmente, ou mais principalmente, as pacientes com câncer, tanto da área ginecológica como câncer de mama, que eu trabalhei diretamente com isso, e os outros cânceres, pulmão, estômago, vários tipos de câncer, em que eu fui acompanhando, não como oncologista, porque eu não sou oncologista de formação, mas eu fui acompanhando essas pessoas com as outras questões, os outros cuidados pós-cirurgia, os cuidados pós-quimioterapia, os cuidados pós-radioterapia, como trabalhar a parte pessoal de cada pessoa, né? Então, foi tendo essa caminhada, e aí eu comecei a observar, por isso que eu falo que é uma escada que você vai andando. E muitas das vezes eu voltava lá nos primeiros 6 meses de médico, vamos assim dizer, em que eu estava autorizado como médico. Então, às vezes eu voltava lá e volto até hoje, os degraus que eu fui subindo. Alguns eu subi com facilidade, outras eu escorreguei, outros eu caí, em outros tempos eu desci 2 degraus, em outros tempos eu subi mais um. E isso foi me abrindo um sentimento dentro de mim que tinha mais coisas para a gente ver, mais coisas para eu ver, para eu ver. E aí eu fui trabalhar, fui fazer depois pós-graduação de homeopatia, de medicina chinesa, mais especificamente acupuntura. Eu tenho uma ligação grande com a filosofia chinesa. Tive um grande mestre, eu acho que ele, não sei se ele volta mais ao Brasil, o professor Jean-Marc, é um francês. O último curso que ele deu aqui no Brasil, ele vinha uma vez por ano, ele deu a entender que ele não iria viajar mais. Quem quisesse que fosse lá na França. E o professor Jean-Marc sempre mostrou a integralidade de cada pessoa. Ele sempre nos mostrou isso, que não existiam 2 medicinas, que não existia medicina oriental e que não existia só medicina ocidental, que existiam as 2 medicinas e que as 2 medicinas precisariam estar integradas, elas precisariam estar junto. Ou seja, tem momentos que é para tratar a parte energética e tem momentos que você precisa dar antibiótico e tem momentos que você precisa fazer cirurgia. O professor Jean-Marc complementou a pós-graduação de medicina chinesa com ênfase em acupuntura. Nesse caminho da homeopatia
e da acupuntura, da medicina chinesa, com os estudos com o professor Jean-Marc, ex-Salete, que é o nome dele todo. Um belo dia eu vejo a Maria Raquel e a TT fazendo curso de constelação familiar. E vamos fazer? Fala, não vou fazer mais curso não vou mexer mais com nenhuma... Quanto tempo? Quase 2 anos. Fala, não vou mexer com isso não. Não, e vou fazer um adendo aqui. Quando a gente fez, eu insisti para ele, eu e a TT, e a gente estava na casa de Madonna, né, lá na Avenida do Contorno, e se atendeu lá uma época também, e ele disse não. Aí teve a primeira turma nossa na casa de Madonna, de constelação familiar. Ele falou não, precisou de... Gente, santo de casa não faz milagre mesmo, né? Aí precisou de vir alguém de fora. Fala aí, Manel, conta. Não, mas nesse momento, só fazendo um adendo aí... Pode continuar. Naquela época, né, da casa de Madonna, que você ainda não tinha tido o impulso de fazer, mas ele já mandava alguns pacientes que ele percebia para a constelação lá, e ele acompanhava. Né? Manel sempre acompanhou os pacientes dele, ou se não foram todos, a maioria, na constelação. E depois ele observava, né? Quer dizer, eu não sei, ele nunca me falou nada das questões de a gente só fazia constelação, mas a gente foi percebendo que ele foi ia enviando mais clientes que ele queria acompanhar. Até que chegou o momento em que alguém, né, ele tocou e resolveu, então. Aí agora eu vou passar a bola para você de novo. Dentro dessa caminhada de cirurgia geral e clínica geral, que eu devo muito ao meu professor José Augusto e professor Ronald, ambos já falecidos. Eles me deram toda a oportunidade de eu fazer as minhas buscas pessoais. Isso tem 40 e poucos anos, isso. E por isso que eu falo para vocês, eu vou dando vazão aos meus impulsos internos. Eu sempre fui um buscador das questões pessoais, das questões que nos afligem. E vocês podem estar observando, eu estou falando das questões, eu sempre fui um buscador das questões pessoais, das questões que nos afligem. E eu estou falando de mim, eu não estou falando de outra pessoa. Porque eu fui caminhando e, no fundo, eu estava me buscando, consciente ou inconscientemente. Quando o professor Jean-Marc dava as aulas dele de filosofia chinesa, eu me via naquela filosofia. Quando ele falava do ser essencial, quando ele fazia os exercícios de Qigong toda manhã e toda noite antes de encerrar o dia de aula, e nós tínhamos uma audição de música à noite, antes de nós irmos dormir, era uma audição de quase meia hora. E aquilo, cada vez mais, eu entrava dentro de mim. Então, eu fui buscando para tentar resolver as minhas questões, as minhas dores, buscando os meus lamentos internos. E aí eu chego na constelação. A constelação, eu tive vários convites, né? Com a Maria Raquel, com a TT, com o professor Hércules, e as irmãs Dulce, a Alexia e a Andréia. A Alexia, eu lembro que ela me convidou umas 3, 4 vezes, e eu sempre dizendo, não vou fazer. E hoje eu entendo por que eu fiz tantas recusas. Hoje eu entendo por que eu protelei. Primeiro, que eu não estava pronto para mexer nas minhas dores.
Depois eu também estava assim, eu me apoiava nas minhas dores. E eu tinha medo, inconscientemente, de sair das minhas dores e eu me encontrar com a solução. Porque muitas das vezes, vou falar de mim, não vou falar de ninguém não, porque eu não posso falar de ninguém. Pela ética, que realmente eu não falo, e também porque eu não conheço todas as pessoas. O seu Zé, um grande mestre na minha vida, ele sempre me falou, Manel, ele me chama de Doutor Manel, a vida inteira ele me chamou de Doutor Manel. As filhas me chamam até hoje de Doutor Manel, mesmo diante da grande amizade que nós temos. Ele fala, Doutor Manel, a gente para conhecer uma pessoa precisa comer um saco de sal junto. E um saco de sal são 60 quilos. E a gente usa uma pitadinha todo dia. Então demora muito, se é que a gente vai conhecer alguém. Então eu vou falar de mim. Eu não estava pronto. O que eu entendo é isso, eu não estava pronto para trabalhar as minhas questões. E só no momento que eu comecei a achar que eu estava pronto, eu aceitei mesmo a fazer o curso de formação. E teve um start, teve um início dentro de mim. Olha, vai ter um curso de formação na Fazenda dos Anjos, em Cambuquira. Eu falei, lá eu faço. E eu também não sei dizer por que lá eu faço. Eu tenho uma grande sintonia, uma grande relação com a Mantiqueira, com a Serra da Mantiqueira, com Cambuquira, com a família dos Anjos, com os amigos da família dos Anjos. Mas eu fui. E a cada módulo que eu fazia, aquilo ia entrando dentro de mim. Eu lembro muito bem do primeiro módulo, com o Valnei e com o Cris, que Valnei esteja num ótimo lugar. E eu lembro que mexeu tanto comigo, foi tão profundo comigo, que na segunda-feira eu não lembrava o que tinha sido o módulo, nem lembrava o título do módulo, qual era o tema do módulo, não lembrava, porque foi uma coisa tão forte que mexeu comigo, e eu falei, não, eu vou seguir esse caminho. Lá pelo 6º módulo, quase terminando já, quase mais de um ano, depois do início da formação, eu tive a coragem, aí precisa de coragem, para fazer a minha constelação. E eu lembro que foi perguntado na época assim, quem quer fazer constelação? E imediatamente eu levantei a mão. Aí a pessoa falou assim, você quer constelar ou você quer ser o constelador? Eu falei, não, eu quero ser constelado. Eu nem sabia direito o que era isso, assim, com detalhe, eu não sabia, mas eu queria ser. E foi uma constelação mágica, foi uma constelação muito mágica. Mágica no sentido assim, mágica é quando você sai de um estado e vai para um outro. E isso foi mágica nesse sentido assim, eu precisei andar tanto, eu precisei subir tantos degraus, não foi só aquela constelação, mas eu precisei fazer vários movimentos antes para que eu tivesse coragem de mexer naquele tema que eu levei. E um tema que abrangeu muitas coisas dentro de mim. Até hoje eu estou com essa constelação. Eu estou com vontade de fazer uma próxima constelação, mas isso já vai uns 3, 4 anos que eu fiz essa constelação e ela está rendendo dentro de mim. E cada hora eu vejo um aspecto. E hoje eu entendo que a constelação, para ela tentar nos ajudar, é preciso que a gente permita que ela nos estimule. Ou que a gente esteja estimulado. Então, quando a gente está estimulado, ela também nos estimula. Ela nos estimula como? Ela nos estimula
deixando, a constelação deixa a gente se perguntar, dentro daquelas 3 ordens, 3 leis sistêmicas: pertencimento, dar e receber e hierarquia. A gente passa aí 2 anos falando sobre isso e ainda é muito pouco. Então, a minha chegada nas constelações familiares foi para ajuntar tudo que eu fiz desde o primeiro dia de aula no curso de medicina lá em Valença. Bendita a hora que eu passei no vestibular para Valença. E quase que eu perco o vestibular, porque eu tinha sido aprovado e eu não tinha visto o meu nome no jornal. E liguei para meus pais e falei: pai, não passei outra vez, que eu já tinha tentado um vestibular. Aí meu pai falou assim: tem problema nenhum, faz mais uma vez. E eu abro o jornal para dar mais uma folheada, vejo um nome lá, Manuel Moza Correia Norberto, na Faculdade de Valência. Nem sabia onde que era Valência, eu estava no Rio. E ligo para o papai e falo: papai, vem, amanhã que tem que fazer a matrícula. E ele falou: e você está fazendo o que aí no Rio ainda? Pega o primeiro ônibus e vai embora para lá. A hora que você chegar lá, o dinheiro da matrícula já vai estar disponível lá para você. Não vou falar: vai, é muito dinheiro. Ele falou: Mané, vai lá. E eu fiz e fui. Bendita a hora, bendita a hora. Porque eu fui muito feliz na faculdade lá em Valença. Então são degraus que a gente vai andando, são degraus, né? Em Valença nasceram os 2 meus filhos. Lá eu conheci a minha primeira esposa, Eliette. Tenho uma relação de irmandade com os irmãos dela, meus cunhados, meus irmãos. Então ver como é que a vida é muito rica. A vida é muito rica. E cá eu estou hoje aqui, comemorando com a Raquel o primeiro ano da morada. E eu ainda estava falando com a mãe dela hoje de manhã, Dona Virgínia. Falei: Dona Virgínia, eu acho que quando a senhora e o seu Oscar construíram essa casa, vocês nunca pensaram que um dia seria um local para tratamento. Curiosamente, na parte de cima da casa tem um escritório de engenharia. Engenharia de casas, de prédios. A engenharia busca construir locais para te acolher dentro de um espaço. E o espaço de baixo faz essa mesma trajetória. O espaço de baixo, que é o espaço que a Maria Raquel construiu, se não me engano era uma garagem, era uma lavanderia, uma coisa desse tipo, e foi feita uma adaptação, e cá eu estou hoje aqui, eu e ela, e a vida vai seguindo, a vida vai seguindo. Dizem que, eu nem sei quem que foi que falou, mas eu estou traduzindo com as minhas palavras, que para você começar a ter liberdade, a gente precisa, Manuel, você para começar a ter liberdade, você precisa começar a se aceitar. Aceitar o que é destino, aceitar aquilo que você pode ter provocado, aceitar aquilo que a sua família viveu no passado. Essa aceitação não é mamão com açúcar. Essa aceitação não é simples. Hoje de manhã eu recebi uma mensagem de uma grande amiga, minha irmã, Amor, em que ela falava assim: podem ter coisas difíceis, podem ter muitas dores, mas viver é muito bom. E eu mal sabia que agora eu ia lembrar disso e falar isso para a gente aqui. Então,
Eu acho que eu estou num processo de aceitação do meu passado. Do passado dos meus pais, do passado dos meus tios, dos meus irmãos, do passado dos meus avós, que eu vivi intensamente com eles. Provavelmente meu tio Luizinho deve estar aqui conosco, irmão do papai. Então, quando eu vou aceitando tudo isso que já viveu dentro de mim, eu vou experimentando a liberdade. E a liberdade, ela tem uma relação com a aceitação. Ah, eu sou livre. Conversa que você é livre. Você é livre na medida em que você vai aceitando, que você vai se aceitando. Eu estou falando isso de mim, de mim. Então, a constelação, como muitas pessoas falam, é maravilhoso? É, desde que ela te estimule. Estimular o quê? Você se aceitar. Estimular você se pertencer àquela família. Eu estou vendo aqui a minha querida amiga Zumira também presente. Você aceitar a hierarquia, que seus pais são maiores que você, não tem discussão em cima disso. Aceitar as trocas, o dar e receber. O dar e receber, a gente só entende o dar e receber quando a gente diminui as críticas com os nossos pais, quando nós lamentamos menos aquilo que os nossos pais não puderam nos dar. Então, quanto mais a gente entende essa troca, eu entendo a minha troca com meus pais, meu pai Benedito, minha mãe Alice, eu começo a entender mais o que é dar e receber. A gente vive nessa dinâmica. É mais ou menos isso, eu fui me lembrando de algumas coisas e não sei se é isso. Eu queria falar uma coisa, assim, né? Até assim, eu falar, mas eu acho que assim, o Mané é uma pessoa que, desde que eu conheci, eu tenho certeza não é tradicional, não é tradicional. Que ele tá... Não, deixa eu falar. Vou falar. Bom que você está aí, eu estou aqui, eu vou falar. Não, eu acho que é a pessoa que está no lugar certo. Porque ele é a pessoa mais dedicada ao outro que eu já conheci. Então, estar com o Manuel, eu acredito que todas as pessoas que ele acompanhou na fase terminal e as famílias, é uma bênção. E eu vejo, porque eu estou na lida e eu vejo ele, eu vejo as pessoas do passado que eu não conheci, né? Então, é alguém que realmente ama o que faz e é maravilhoso isso, assim. E isso me encanta e me encantou desde o início, né? Porque a gente se conheceu dentro da homeopatia, né? Do FAO, Fatores de Auto-Organização. Foi assim que eu conheci, alguns anos atrás. Mas eu queria, falando um pouquinho disso, né? Não vou falar muito, porque eu sei que você não gosta, mas eu queria que você falasse, assim, na prática, na sua experiência mesmo, a constelação com as pessoas que você atende, com alguns casos, como que você viu que mudou, que acrescentou a constelação? Em mim ou na pessoa? Na pessoa, né? Em quem se atende nos dois, né, Manel? Assim, o que você quiser falar sobre isso, mas eu penso também no outro, assim, na lida da clínica mesmo, como médico, assim. Por exemplo, vou dar eu até um faço exemplo de pessoas que você constelou e chegaram, inclusive, depois de um período, já estavam na fase de câncer avançado e chegaram a falecer. E houve a constelação, e pessoas que não faleceram, claro, e que dão continuidade. Fala um pouquinho do que você acha que foi o movimento, que foi importante. Eu
Eu acho que quando você que eu tenho um caminho lindo, isso e aquilo, eu acho que essa é a nossa busca constante de ser humano. A nossa busca constante é uma busca. Tá. Vocês estão me Engraçado. ouvindo? Porque aí Eu agora, a sua imagem todos, travou. todos nós tentamos fazer o nosso caminho de volta para o grande amor, para o grande amor. É como o Cacá Verá falou uma vez. Antes da noite primeira, o amor era. Então, antes da noite primeira, o amor era. Esse amor, qual é o amor? É o amor, se quiserem chamar divino, se quiserem chamar da grande hierarquia. Então, dentro de mim tem essa busca para isso, e eu acredito que todos têm. As pessoas que passaram pela minha vida em atendimento, graças à grande hierarquia, graças ao amor maior, nós ficamos muito amigos. Eu tenho muitos amigos, tenho muitas pessoas que chegaram pela primeira vez como pacientes e hoje são meus amigos. Enquanto eu ligo para eles, eu morei muitos anos no interior de São Paulo, e de vez em quando eu ligo, eles me ligam, a gente troca mensagem. Eu acho que isso é muito bom, muito bom. E quando a pessoa fala assim, fiz um tratamento com você e melhorei, ou fiz uma constelação com você e acho que eu estou melhor, eu creio que não se deve a mim. Em primeiro lugar, não se deve a mim. Eu sou só um canal. Nem canal, eu sou uma tentativa de ponte. E isso aqui eu não estou jogando confete, nem estou menosprezando nada, porque o terapeuta, ele não pode querer mudar as pessoas, ele não pode querer mudar aquilo que é particular de cada família, de cada pessoa. O terapeuta, ele está ali para tentar ajudar a pessoa, mas na verdade é a pessoa que se ajuda. Então todos esses que passam por um tratamento comigo, ou com você, ou com a Luísa, lá em Três Corações, com a Lívia, com o Roberto Melado, pessoas que ouvem palestras, que ouvem aula no âmbito da filosofia. Ontem mesmo eu estava ouvindo uma aula do meu filho sobre Sartre, e eu falei hoje de manhã para ele, eu falei assim, nossa, Marcelo, eu me identifico muito com Sartre. O que ele falava e o que ele escrevia tem uma ressonância dentro de mim. Então eu vejo ele também como um curador. Então essas pessoas que passaram, elas estão buscando, e cada um que passa, quando eu digo passa, porque eu não retenho. Então, é atendido e vai. É atendido e vai. Uhum. E depois retorna. Outro dia, nós trabalhamos numa constelação, eu e uma pessoa, ela busca tratamento comigo, acho que já há uns 20 anos. E as questões são outras. As questões são outras, né? Então, eu acho que as pessoas que se sentem bem com o tratamento, ou comigo, ou com outro terapeuta, com outro médico, ou pessoas que fazem cirurgia e na cirurgia conseguem abrir uma parte delas de trauma, de dor,
ou de penumbra e ela se abre, a cirurgia é curadora. A cirurgia Claro. é curadora. Então, eu acho que essas pessoas, elas se permitiram, como eu também me permiti um dia fazer uma constelação. Antes da constelação, eu tinha um médico homeopata em São Paulo, que eu morava perto de São Paulo, que era meu professor, e eu fui muitas vezes em consulta com ele. Fiz muita acupuntura com meu professor de acupuntura. Então, eu acho que eu passei por alguns terapeutas, com alguns médicos, e eu sempre falo essa palavra passar, porque a gente não retém. E as que estiveram comigo, eu acredito que elas me deram também a oportunidade de eu pensar também em mim, por isso que eu sou muito agradecido a elas. E se a gente conseguiu abrir uma brecha dentro dela para ela trabalhar algumas questões, ou trabalhar uma, ou meia questão, está resolvido. Está muito bom mesmo. Né? Entendo que a vida é mais ou menos uma espiral. Hoje você está numa parte de baixo, depois você sobe, depois você fica um tempo estável, depois você dá outra volta. É assim que as coisas vão andando. Pelo menos é o que me vem agora. E tem outras coisas, mas também eu acho que não é motivo do assunto agora. Ok, gente, se alguém tiver alguma pergunta e quiser, eu liguei os comentários aqui de novo, até porque Manel estava falando de uma pessoa, às vezes a pessoa quer se manifestar, né? Posso falar uma coisinha? Claro. Eu estou me lembrando agora de uma pessoa que passou na minha vida. Aprendi demais com ela. Nós nos atendemos presencialmente durante um tempo e depois o restante do nosso atendimento foi online. E ela faleceu tem 2 meses, talvez, né? E ela me ensinou muito. Eu lembro que uma vez eu falei com ela, falei, você precisa ir no seu oncologista, ver o que mais que ele pode passar para te aliviar a dor. Porque, assim, dentro do meu conhecimento, eu não estou conseguindo te aliviar. Aí ela disse que foi no oncologista e o oncologista pediu para ela ir nos cuidados, na equipe dos cuidados paliativos. Aí ela foi lá, a médica foi falando em cuidados paliativos, porque isso também é paliativo, ela pegou, levantou a mão, ela era muito decidida, e ela falou assim, uma coisa eu quero dizer para a senhora estudou com todo respeito, mas não é cuidado paliativo, são cuidados continuados. Porque quando a gente fala que é cuidados paliativos, então vai acabar. E quando é continuado, é sinal que eu ainda vou seguir. Isso foi uma das coisas que ela me deixou, entre tantas outras. Eu teria aí 4, 5 horas para falar sobre o que eu aprendi com ela. Né? Tem uma pessoa falando aqui que estudou em Vassouras. Sim, eu morei em Vassouras. Foi lá que eu tive o meu grande, um dos meus grandes... que ano a Darlene, ela é pediatra, em Ouro Preto. Ela perguntou que ano que você estudou lá. Não, eu estudei em Valença, fiz a minha faculdade em Valença, mas eu trabalhei, logo depois que eu me formei, um ano depois, eu trabalhei em Vassouras de 80 a 85. E lá eu conheci um grande mestre, o José Ferreira, eu sempre tratei ele de seu Zé. Foi um enfermeiro que me ensinou muito, muito, muito e muito. Então eu tenho uma gratidão muito grande por Vassouras. Aprendi muito lá.
Maritza está falando aqui, Manuel, médico de homens e de almas, e é verdade, é isso mesmo. Pode ser, pode ser. Manel, a Adriana, peraí que eu perdi, ela fez uma pergunta das semelhanças entre a homeopatia e a constelação. Você acha que tem alguma semelhança? Como é que você acha que transita isso aí? A gente tem 10 minutinhos. Olha, elas têm, são parecidos, tudo tem um pouco de semelhança, mas eu não teria tempo para falar sobre o que se baseia a homeopatia, o que se baseia a constelação familiar. O que eu posso dizer é que uma ajuda a outra. E eu preciso deixar muitíssimo claro isso aqui, que constelação familiar não substitui tratamento nenhum. Ótimo. Constelação familiar, já fiz algumas constelações ou muitas constelações de sintomas, doenças e sintomas, elas não substituem. Pode ser que a pessoa fale assim, mas eu estou tão bem que eu acho que eu vou parar os medicamentos. Eu falo, faz um favor para mim, não pare, volte no seu médico. Só ele pode mexer na sua medicação. Então, a constelação ele é um auxílio, é um complemento. Seria muito que mais médicos tivessem acesso à constelação familiar. Iria ajudar muito. Você está falando aí de uma colega aí que é pediatra. Muitas das questões das nossas crianças, porque eu também tive crianças, e eu também fui criança, muitas das questões das nossas crianças são questões dos nossos pais, são questões dos pais. Elas só estão querendo, por amor, olhar para os pais. Por amor, elas estão querendo passar pelos pais. Tipo assim, pai, te amo tanto que eu prefiro passar do que você. Eu prefiro eu ter a doença ou eu ter o sintoma do que você. Mãe, te amo tanto que quero ocupar o seu lugar nas suas dores, nas suas dificuldades. Então, a criança elas têm muitos sintomas do grande amor que ela tem pelos pais. Do grande amor. Não é por raiva, por ódio, por nada, não. É do grande amor. Seria muito bom se mais médicos tivessem esse conhecimento. Mas constelação é um auxílio, é um complemento. Olha, aqui tem um tanto de gente querida. Roberto Melado, fofo, está aqui com a gente, meu veterinário favorito. A Gisele Lopes, Manel, falou que tem muita gratidão por você, que acompanhou a tia dela nos momentos finais. Eu não conheço, você deve conhecer, a Maritza, a Lívia, a Tereza. Ô, gente, super obrigada por estarem aqui com a gente. Quem tiver mais alguma pergunta, vai ficar salva a live, vai ficar salva aqui no meu Instagram, vou salvar se o Instagram permitir, e depois a gente coloca lá no YouTube também, que eu tenho uma páginazinha no YouTube, eu estou passando as lives para lá. Quem tiver mais pergunta, coloca aqui. Eu só queria falar uma novidade, se bem que falta 6 minutinhos, é que eu estou retornando às constelações presenciais com todo o cuidado necessário. A gente vai estar lá oferecendo máscara de acetato, pé dilúvio, propé, álcool gel. Lá é muito arejado e tem um número limitado de pessoas. Então, a gente vai ter constelação esse sábado e quarta-feira que vem já está marcado. Então, para participar, tem que fazer inscrição pelo Simpla, porque eu tenho poucas pessoas. Então, por causa disso, eu vou fazer pelo Simpla, para que a pessoa tenha o compromisso realmente de se falar que vai ir. Então, quem quiser participar, gente, é só ir lá na bio e fazer a inscrição. Para constelar, tem que entrar em contato comigo também. Tem o WhatsApp lá, é só entrar em contato. Alguém mais quer perguntar? Manel, você quer finalizar? Aqui, ó, o Gil está mandando um beijo para você, para nós. Outro para ele.
Concordo que o que o Roberto Melado falou é mais uma ferramenta, sim, a constelação. Não é a melhor ferramenta, mas é uma das ferramentas. É, o Roberto é um grande curador de animais e de pessoas, porque ele tratando o animal, ele está tratando o dono do animal, não é? É um grande curador. Eu estou tentando trazer o Roberto para a constelação. Quem sabe esse Mas eu ano... estou na fila, hein? Eu estou na fila. Ele, o Gil, eu estou na fila para essas pessoas, né? A Marisa lá de Três Corações. Eu estou na fila esperando. Não é? Bom, acho que não tem mais perguntas. Deixa eu ver. Espera aí. O que vocês podem me falar sobre a esquizofrenia do meu filho? Tem 32 anos e não aceita ir a um psiquiatra. Alguma orientação? Eu não sei seu nome, está aqui como Cozinha da Celestina. A gente tem 4 minutos, Manel. Quem está perguntando? É a mãe que está perguntando? Se for a mãe, vamos considerar que seja a mãe. Ela deu nome, não, né? Não, não deu nome, mas fala, não deu nome. Vamos considerar que seja a mãe. A mãe pode fazer isso. Mas a mãe pode constelar para um filho de 34 anos? Eu acho que tem que se conversar. Concordo com a Elza Carvalho, mãe pode tudo. Mãe tem uma intimidade com o filho que ela tem 9 meses na frente do pai. O pai está junto, a fecundação foi junto, mas a intimidade, a relação das trocas, tanto do líquido amniótico como do sangue através do cordão umbilical, é da mãe. Só a mãe tem útero. Só a mulher tem útero. Só te falar, tem 3 minutinhos. Então, eu acho que essa pessoa que perguntou sobre esquizofrenia, a gente está à disposição, estou à disposição, pode entrar em contato para a gente verificar. O Manel, ele tem Instagram, você consegue ir lá, mas se você quiser entrar no meu também, eu te passo o WhatsApp dele, me pede lá, que aí eu te passo, vai no direct, tá? Que aí eu te passo, que aí você conversa melhor com ele, que está com muito pouco tempo, não vai dar tempo, né, Manel? Acho que de desenvolver o raciocínio, né? Mas não dá, me pede não o dá. contato. Mas aí tem que ver aonde que está. Tem que ver aonde que está essa esquizofrenia. Aonde que está? Ela está ligada em quê? Quem e em quê? Mas pode ajudar a amenizar, né? Falta um minutinho. Pode, gente. Queria lógico. Só falar oi aqui também para a Cristiane Trani, que é coordenadora lá do APUC, do Direito Sistêmico, da pós-graduação aqui da APUC. Cristiane, um beijo. Espero que esse ano, pelo menos ano que vem, inicie outra turma. Essa está finalizando, né? Eu sei que está ótimo. Alguém me perguntou como que faço para fazer inscrição. Na bio tem lá inscrição para constelação familiar e clica, já tem o link que leva para o Simpla. Então é muito fácil. E eu queria agradecer todo mundo, Manel. Obrigada. Um beijo. Sim. Encerra e procura gravar. Um beijo. Gente, um beijo todo mundo. Super obrigado por estar aqui com a gente. Fiquem bem. Um beijo em todo mundo. Qualquer dúvida e pergunta para o Manel, gente, põe no direct, me pergunta, eu passo o contato dele e ele também tem o Instagram. É só ir lá, aqui em cima mesmo tem o nome dele, clica lá, segue ele e através do Instagram dele vocês conseguem também conversar com ele e pegar o WhatsApp, tá bom? Então é isso, né, Manel? Vamos despedir. Gente, beijo no coração de todo mundo. Obrigada. Até terça-feira, hein? Terça-feira tem o nosso equinócio, vai ser muito legal. Inscreve lá porque vai ser pelo Zoom e pelo YouTube. Beijo. Tchau.